Forte elenco do Sport para o seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer os nomes especulados pelo Leão até o presente momento, quais são os principais atletas, falar também sobre esta história envolvendo o Pedro Raul, o valor salarial lá no Corinthians, será que vale a pena um investimento, por exemplo, mais pesado para a chegada de um camisa 9, um atacante de fato renomado no futebol brasileiro? Um nome especulado recentemente que foi do Giancarlo, será que compensa para o ano que vem, os números dele também nesta Série A de Campeonato Brasileiro, e outras sondagens já feitas e realizadas recentemente pela diretoria do Leão, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessas histórias. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e faça a sua aposta também com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, todos os jogos da Champions League nesse meio de semana é com a Betfair. Pega o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mercado da bola do esporte, que segue sim agitado, olhando a Série A do ano que vem. E uma informação mais recente, ela foi confirmada pelo jornalista o Samuel Nunes, e ele garantiu o seguinte: o esporte ele prepara nesse momento uma oferta oficial para o Corinthians em um empréstimo envolvendo o centroavante Pedro Raul, jogador de 28 anos de idade. De acordo com o jornalista, esta é a intenção rubro-negra para a temporada que vem, um contrato de empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians pode sim aceitar. Até mesmo algumas informações mais ou menos de uns 3 meses atrás, 2 meses, dava conta sim que, segundo o Jorge Nicola, o Pedro Raul seria emprestado pelo Corinthians. O Corinthians topava sim um empréstimo, obviamente que o clube que pegasse o jogador teria que pagar maior parte dos vencimentos. Neste momento, há algumas especulações tanto do futebol da América do Norte quanto também da Ásia envolvendo o Pedro Raul. É sim um jogador caro, tem contrato no Corinthians até o final de 2028 e recebe aproximadamente R$700 mil mensais. Ou seja, em um empréstimo, vamos colocar aqui um cenário razoável, onde o esporte teria que pagar metade do salário. Já seria algo na faixa de R$350 mil mensais. Não é uma quantia tão baixa assim, mas eu mesmo já indiquei o Pedro Raul aqui algumas vezes para o esporte, principalmente agora com o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Penso sim que é um nome plausível. Vai depender muito dos valores. Hoje no futebol brasileiro é complicado você encontrar um camisa 9, um goleador por menos de 150, 200 mil reais. De fato tem que dar muita sorte para encontrar esse artilheiro. Não foi o caso do Pedro Raul no Corinthians, comprado por mais de 24 milhões de reais, fez sim uma temporada decepcionante, apenas 3 gols marcados e uma assistência em 33 jogos. Então não quer dizer que o Pedro Raul teve lesão ou ficou de fora por conta disso, não foi esse o cenário. Em 19 jogos na Série A, ele foi titular em apenas 4 deles, uma nota média de 6,70. A principal Série A que ele fez, claro, foi em 2022, vestindo a camisa do Goiás, inclusive é o clube que eu torço, tem um canal do Verdão, ele chama Goiás News. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Naquela temporada foram incríveis 19 gols marcados, com, na minha opinião, o pior elenco no começo da temporada, que era o do Goiás na Série A. O Pedro Raul fez basicamente um turno de gols, 19 jogos, e colocou o Goiás, por exemplo, na Sul-Americana. Gosto do Pedro Raul, farei essa indicação, dependendo das condições, pode ser sim um bom negócio. Um outro nome que voltou à tona nos últimos dias é do Giancarlo. Não tem proposta oficial, pelo que eu procurei, do esporte, ou, por exemplo, uma sondagem oficial. Mas foi um nome procurado pela diretoria nesta atual temporada, no finalzinho do ano passado, após o Giancarlo deixar o Ceará e fechar com o Juventude. Fez sim uma Série A bem aceitável, 22 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências. Cai um pouquinho de rendimento nesta reta final. Algumas informações dão conta de que ele está na mira tanto do Vila Nova quanto também do Remo, os dois clubes que jogarão a segunda divisão na temporada que vem. Segundo informações do jornalista Thiago Menezes, da rádio Band News de Goiânia, um abraço para o Thiagão inclusive, o salário dele gira na faixa de R$150 mil mensais, o que seria um impeditivo, por exemplo, ao Vila Nova. Sobre o Giancarlo, o vínculo dele é curto, se encerra agora ao final do mês de dezembro, apesar, claro, da grande identificação que ele tem com o Náutico, olhando a parte técnica, para mim seria um bom jogador. Na composição do elenco do esporte, você pode observar um mapa mais preenchido aqui do Giancarlo, principalmente pelo lado esquerdo, uma espécie de um meia esquerda, também pelo Ceará no ano passado, um mapa mais preenchido na região central, hoje com 32 anos. Pode deixar o seu pitaco também a respeito
dessa história. Lembrando, para você fazer a sua aposta é com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link para vocês na descrição do nosso vídeo. Como, por exemplo, os jogos da Champions League. Acabou o Brasileirão, mas a Champions League segue à tona nas competições internacionais. Você encontra todas as odds, como, por exemplo, na Liga Europa, também você pode apostar. Tem o campeonato francês, italiano, espanhol e muito mais, um universo de possibilidades. Indo aqui, por exemplo, na Liga Europa, você pode fazer o seu pitaco, os jogos desta rodada. Vitória da Roma contra o Braga pagando 1,74 a cada real apostado. Outra partida também que tem um favoritismo, vamos observar aqui, a vitória do Hoffenheim contra o FCSB, pagando 1,46 a cada real apostado, acho que é o Steaua Bucareste. Vitória também, outro jogo interessante, vitória do Porto contra o Midland, na cotação de 1,30. E vitória também, vamos ver, do Tottenham. Vitória do Tottenham contra o Rangers, jogo difícil, fora de casa, na cotação de 2. Por exemplo, esse bilhete está pagando 6,61 a cada real apostado. Vamos colocar aqui que você aposte R$ 30 nesse duelo. Se você acertar, por exemplo, né, claro, voltando para você 198. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade, para você se divertir e colocar mais emoção nas partidas de futebol. Uma excelente alternativa é a Betfair. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Finalizando aqui o nosso vídeo, tem também o volante José Wellison, 29 anos de idade, jogador do Fortaleza. Segundo informações do jornalista Roberto Nascimento, há sim um interesse do esporte, que monitora a situação do jogador para o ano que vem. O contrato do José Wellison é grande, vai até o final de 2026. A questão é que o Fortaleza conta com muitos jogadores para essa posição e recentemente trouxe o Paul Fernandes, atleta ex-Boca Juniors argentino. O José Wellison na Série A, em 21 jogos que ele fez, ele foi titular em 10 deles. Já teve também uma excelente passagem, vestindo a camisa do Sport lá na Série A de 2021. No geral, ele até começa o ano sendo um reserva, emprestado, enfim, aquela coisa toda, mas engatou-se uma boa sequência dos jogos que ele fez pelo Leão, em 31 partidas na Série A, foi titular em 28 delas, com 2 gols marcados e uma assistência. Aquele volante que chega batendo, também tem uma característica de bons desarmes, luta, enfim, é um cara que eu contrataria sem pensar 2 vezes. Olhando a Série A, neste momento apenas um cenário de sondagem para o ano que vem. Outros 2 atletas que eu quero mencionar aqui no nosso vídeo, jogadores do São Paulo. O Wellington Rato, atleta de 32 anos de idade, vou até pegar aqui a informação certinho para vocês. Esta notícia ela foi confirmada ainda na última semana pelo jornalista Alexander Vieira, que o Sport fez um contato inicial para contar com o Wellington Rato. Neste momento, apenas um cenário de sondagem, tá? Numa proposta oficial ou algo nesse sentido. O Rato, que também vem sendo reserva nos últimos jogos pelo São Paulo, na primeira divisão. O seu contrato por lá vai até dezembro de 2026 e ele já foi especulado também em outros clubes, até mesmo no futebol dos Emirados Árabes. No ano, 41 partidas com 1 gol marcado e 9 assistências. No ano passado foi sim mais utilizado em 54 aparições e 5 bolas na rede. Não é um jogador barato, até mostrando aqui para vocês o mapa de movimentação do Rato nesse ano, principalmente como um ponta direita, né? Não é exatamente essa a única função que ele faz. Pelo São Paulo também no ano passado esteve assim, mas por exemplo, no Atlético Goianiense, ele se destacou muito em 2021, 2022, por exemplo, chegou até as quartas da Copa do Brasil e até a semifinal da Copa Sul-Americana. Ele fazia uma espécie de um meio atacante, um camisa 10, às vezes até revezava com o Jorginho também, outro jogador ex-Sport, e caindo pelos lados. Era uma função bem aleatória, vamos colocar assim, do Rato, para os adversários. O Rato aparecia com um elemento surpreso muito fácil. Tanto é que naquela Série A marcou 8 gols e deu 3 assistências. Na temporada completa pelo Atlético, 15 bolas na rede em 70 partidas. Muito bom jogador, também acho que seria uma boa para o Sport, assim como o Eric. O Eric é aquele mesmo ex-Náutico, Vitória, futebol português, estava no Ceará no ano passado. Nesse ano pelo São Paulo, 36 partidas, 3 gols e 4 assistências. Segundo informações, vou pegar aqui os detalhes para vocês, também do Alexander Vieira, há um interesse do Sport em contar com o jogador do São Paulo. Nas últimas partidas, ele também vem ficando mais no banco de reservas. Foi titular contra o Juventude,
mas anteriormente a isso teve alguma chance somente no mês de outubro e setembro, bem pouco inclusive, né? Não conseguiu, por exemplo, engatar uma grande sequência vestindo a camisa do São Paulo. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do Eric. Da mesma forma, acharia sim um excelente reforço, tá? Todos esses jogadores que eu citei aqui no vídeo, para titular na Série A, o Zé Wellison da conta, o Eric da mesma forma, o Wellington Rato e o Pedro Raul. O Jean Carlos eu traria para a composição do elenco. Se engatasse uma boa fase, poderia ser titular, mas eu traria principalmente para disputar a posição, por exemplo, com o Lucas Lima. Qual seria a sua sugestão, olhando o ano que vem? Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e fazer a sua aposta com a Betfair a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!